Bom dia novamente. Nós preparamos uma apresentação que tentasse apresentar as instruções e portarias que foram emitidas recentemente, sob a forma de destaques. Como é que deve ser feita a leitura dessas portarias, como elas se aplicam no dia a dia de vocês. Então, para que possam ser bem entendidas, acho que é fundamental entender quais foram as premissas. Vocês podem ampliar? Obrigada. Então, para melhor entender as portarias e instruções, o ideal é que conheçam quais foram as premissas, o que move a Secretaria, quais são os nossos anseios ao pensar, ao estudar um procedimento e aí editar uma norma que o detalhe. Primeiro, evolução regulatória. Esse conceito de evolução regulatória ele se aplica a uma instituição, todos sabem o crescimento entre uma faculdade, um centro universitário e uma universidade, o grau de maturidade que é requerido para atravessar essas etapas, e também a evolução que nós temos desde o marco legal, talvez, dos últimos tempos mais consolidados, que é a Portaria 40, e as reais e necessárias aprimoramentos daquele marco. Segunda premissa é um mantra para a gente, que é institucionalização dos procedimentos. De novo, o que fica na cabeça de um grupo de técnicos, por mais qualificados, apesar de em pequeno número, mas não nos ajuda a como que isso é repassado para os novos que vão chegando, como é que eu explico, como eu decido, o que é necessário na instrução. Então, há uma vontade, sim, e um desejo de todos os nossos procedimentos, aliás, isso nos orgulha, estejam todos sob a forma de um procedimento e dito muito claramente quais são os critérios, como que é decidido, o que é esperado de cada procedimento. Disso decorre a previsibilidade. Bom, decorre do conhecimento, da informação. Se eu conheço, se eu sei quais são os critérios, eu posso ter um grau maior de previsibilidade. Isso decorre em agilidade. Eu vou comentar ao longo das normas, mas eu lembro quando eu fiquei ao lado de uma técnica dizendo, me faz qual é a tua análise no reconhecimento. Impressionante como aquele procedimento que ela fazia, que tinha aprendido com o outro, sem um manual, sem um procedimento, tinha etapas que poderiam ser suprimidas, porque um outro técnico já tinha feito isso. Então, a gente tinha que implementar uma análise incremental. Com isso, claro que se ganha em agilidade. Racionalidade, vocês vão ver várias vezes essa palavra. Segurança jurídica, Messias já comentou sobre, na realidade, todas essas premissas já foram comentadas, que é importante que eu conheça quais são como que cada procedimento e cada ato regulatório tem seu detalhamento. Tudo isso implica numa redução da assimetria de informações. Então, o que antes podia ser só nebuloso, só uma zona cinzenta, eu sei como que funciona. E também esperamos que a nossa, acho que a última fronteira, a comunicação, melhorar bastante, e isso também amplia, claro, a transparência. Então, essas são nossas premissas. Seguimos. Desculpa. Agora foi. Bom, vou começar falando sobre as instruções normativas. Ele é pointer também? Aqui não sei se vocês conseguem ver, aqui no título vai estar sempre a matéria da instrução, aqui o número da instrução, que vocês podem procurar no Diário Oficial, e aqui eu faço alguns pensamentos, como eu falei, alguns destaques sobre cada instrução. A primeira é o fluxo processual para EAD, foi a instrução normativa número 1, 2013. EAD é um tema que ainda demanda, e aí saúde, professor Lito, ainda demanda bastante estudos para que a gente possa aprimorar o processo regulatório, trazer celeridade a esse processo e também que a gente possa ter um dos princípios dos sinais, que é o respeito à diversidade das modalidades e como elas se aplicam no país. Sabemos que a AD é uma estratégia importantíssima, inclusive de expansão da educação superior, nos rincões, ou para aquele público que já trabalha e que já também precisa
de ter uma possibilidade em EAD. Então, essa é o primeiro olhar sobre a matéria, e o primeiro olhar, nesse momento, a gente chama que a gente está revisando aquele procedimento. E ao revisar o procedimento, nós percebemos que as visitas aos polos, aliás, isso a gente agradece também que nas interlocuções com os setores foi uma tônica constante, elas eram repetidas, muitas vezes com um processo de diferença de semanas, em alguns casos, grupos de avaliadores, processos distintos na mesma semana, no mesmo polo da mesma instituição. Então, percebeu-se que, bom, é possível sim racionalizar este procedimento da seguinte forma. Havendo um agrupamento de processos, então ela se aplica aos processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento na modalidade EAD. Supõe uma instituição que tem um grupo de processos, elege-se um processo que seja o processo que a gente está chamando de processo base, aplica-se a amostragem que a portaria 40 ela não deixa muito clara, ela joga no artigo 55, que é o artigo de parcerias. Então a gente pacificou esse entendimento dizendo, ok, eu entendo essa amostragem nos processos de reconhecimento, irei aplicá-la no processo base, e esse subsídio importantíssimo, valioso da avaliação, será utilizado nos outros processos daquele grupo, suponha que eu esteja falando de um grupamento de reconhecimentos. Então, essa é a lógica, imprimir racionalidade, com isso vamos conseguir celeridade. Claro que há o impacto de um custo operacional, tanto da IES quanto nosso, e esse dessa forma, a leitura da norma, com isso aqui, eu espero que ela fique mais suave, seja mais fácil de entender. Essa norma, ela ainda não está surtindo seus efeitos, porque ela requer uma operacionalização no sistema que nós utilizamos, o sistema EMEC. Então, isso está sendo feito, pode parecer silêncio, vocês podem... Por quê? Mas nós estamos fazendo com que o processo base agrupe os outros processos e ele possa receber a amostra de avaliações e seguir dessa forma. Então, eu acho que esses seriam os destaques da Instrução Normativa número 1, 2013. A segunda instrução normativa, mudança local de oferta, lembrando que nós temos já há alguns meses um importante canal de comunicação, que é o CCPares, que nós discutimos essas instruções normativas antes de sua publicação. É importante esse canal para a gente. E a segunda instrução é algo relativamente simples, mas que estava havendo um grau muito grande de represamento de processos não decididos, que é a mudança do local de oferta. Então, a instrução normativa número 2, ela explica o que fazer na mudança do local de oferta, e essa e a próxima eu já vou explicar para vocês, talvez essa é muito valiosa essa oportunidade, que durante um período o processo de reconhecimento, principalmente o reconhecimento, ele era usado para reconhecer, para já avisar o MEC que tinha sido feita uma troca de endereço e já ampliar o número de vagas. O que parecia ser lógico, do ponto de vista, eu faço tudo num processo só, na realidade, isso deve ocorrer entre 15% e 20% no máximo dos cursos. Isso estava impondo a 100% dos cursos de reconhecimento que a análise técnica fosse verificar se estava havendo mudança de endereço, se estava havendo aumento de vagas. Por isso, a separação de processos, a gente ganhou em velocidade na hora que se disse o reconhecimento é feito com base nos seus dados cadastrais. Ele é feito, portanto, é publicado com base em dados cadastrais. Eu tenho uma mudança de local de oferta a fazer, eu faço um processo de editamento de local de oferta, eu tenho um aumento de vagas, eu faço um processo de aumento de vagas. Isso é muito importante que seja entendido. Porque o contrário seria supor que eu só consigo trocar de endereço ou aumentar vagas no processo de reconhecimento. E não é assim. O processo de reconhecimento ele continua havendo, de novo, só repisando, com os bases nos dados cadastrais, são processos de aditamento, aumento de vagas e a mudança de endereço. É importante que isso esteja claro. Isso foi feito na revisão do processo de reconhecimento. Com isso, a gente conseguiu também velocidade naquele processo de reconhecimento. Bom, mudança de endereço.
a gente já pode utilizar como subsídio e outros que esse endereço já tenha sido visitado por outras visitas. Ele pode ser feito uma mudança de endereço apenas com base em análise documental. Claro que assim está prevista a possibilidade de envio de comissão para mudança de endereço, a depender, claro, do risco regulatório que envolva a mudança de endereço de um curso que tem um grande número de laboratórios e estrutura correlata, e um outro que a gente entenda que a mudança possa ser feita de forma apenas baseada na análise documental. E também um terceiro, que é a possibilidade de deferimento provisório. É quando eu, base na análise documental, eu digo, ok, está concedida a mudança de endereço, no próximo ato regulatório a visita já vai ocorrer ali, e aí vai confirmar aquele endereço, mas naquele período já tem um deferimento ainda que provisório. Essa mudança, essa instrução normativa, ela já tem surtido efeitos, vocês podem verificar. Em 2011 foram feitos 18 processos de mudança de endereço, 81 em 2012, e em 2013 121 processos concluídos. Como o Diário Oficial está sendo, né, muito contabilizado, 79 até hoje, amanhã o restante para completar os 121, tá? Então já estou trazendo informação no prelo. Bom, essa medida já conseguiu surtir efeito e em 2 meses. Em 2 meses batemos o ano anterior. Será? Espero que eu esteja apontando para isso. Acho que é melhor você... Acho que... Se você puder passar o próximo... Acho que talvez a pilha. A próxima instrução normativa é a número 3. Ela fala sobre aumento de vagas. Isso. Essa instrução normativa de aumento de vagas, os princípios, os pilares dessa instrução normativa, vocês vão reconhecer também no aumento de vagas para cursos de medicina. É importante que percebam que houve o mesmo tipo de preocupação desta com aquela outra também de aumento de vagas de medicina. Claro que no caso de medicina, com um mergulho na especificidade daquele curso. Bom, quais são os cursos que se aplicam a essa instrução? De novo, o título, o instrumento legal, são os cursos de graduação, exceto aqueles do artigo 28. A inovação, nós demos requisitos claros dessa instrução sobre aumento de vagas. Há a previsão de uma política de indução por região e por curso, que já aparece de forma muito clara nos cursos de medicina, e é um desejo, né, da Secretaria ampliar a política de indução por setores, engenharia em alguns locais, mas tudo de forma muito clara e sob a forma de instruções também. E é lá um teto de vagas. Dia desses, no atendimento acompanhando o secretário, ele usou uma figura que eu achei que explica bastante essa norma. É como... No setor bancário tem um crédito consignado. Você já sabe... Bom, conforme meus indicadores, eu sei qual é o meu limite ali. Bom, é essa instrução, essa ideia por trás da instrução de alteração do número de vagas. É dito, qual a categoria de cada curso, e você já sabe qual é o teto que você teria ali. Não, mas eu estou na região que eu quero algo que isso não me atende. Ok, visita. Eu tenho a instrução normativa como teto, como um parâmetro, conforme indicadores e número de vagas. Ou seja, ela subsidia a política de expansão dos cursos. Utilizem a instrução As definições de vírus foram atualizadas. Bom, vocês podem se planejar. Por isso que a gente fala que ela propicia a comunicação. Não aquela comunicação do atendimento, mas a leitura. Ok, eu sou CI 3. Se eu for CI 4 ou 5, eu tenho... É dessa forma que gostaríamos que ela fosse lida no caso do aumento de vagas dos cursos. Nós ainda não temos a aplicação de portaria de aumento de vagas este ano, mas até porque o número de processos de aumento de vagas não é alto, porque muitas instituições ainda estão
pensando que o aumento de vagas se dá quando recebe a comissão e fala, eu desejo tantas vagas. Então, por favor, de novo, é um processo específico, aumento de vagas ainda não é no sistema EMEC, é um processo em papel e que use a instrução normativa para apresentar, enfim, a argumentação e o pleito. Seguimos. Bom, o primeiro bloco, isso. O primeiro bloco foram as instruções normativas. Antes de falar das portarias normativas, sempre que um procedimento está sendo estudado, para que venha uma norma depois, a última decisão, e a decisão que eu deixo ao meu chefe, meu colega, é se a portaria, se a instrução, mas o procedimento é revisado inteiro. Geralmente, em alguns casos, ele começa a ser aplicado, para que a gente veja, vocês vão ver mais à frente quais são as instruções nossas ou o que está sendo em estudo, e aí ele é positivado com a publicação no Diário Oficial, sem que a gente possa, e antes a gente não esquece sim de usar o canal CC Pares para conversar e explicar o que move aquela medida, quais as razões. Bom, calendário. Esse aqui eu estou reconhecendo aqui na plateia algumas pessoas que estão no ensino superior de algum tempo. O professor Edson, ali atrás, Yara, Ana. E eu acho que esse foi sempre um desejo da regulação e de quem trabalhou com isso. Mas nada mais óbvio, a gente precisa... A organização, ela certamente vai contribuir para que a gente possa ter um setor mais célere, um setor mais ágil e com maior previsibilidade. Então, a organização, tanto nosso, MEC, da nossa força de trabalho, também da instituição. Quais são os meus prazos? Como é que eu preciso, para que eu não seja, enfim, esteja desatento, ou seja colocado numa situação porque eu não protocolei o processo na hora correta, porque eu preciso de algo que me explique quando é esta hora correta, qual é a idade, qual é a época de cada processo, e, nesse caso, mais do que calendário, que me parece que é um anseio antigo, é um primeiro, acho que um embrião do que a gente chama de carta de serviços, que é o que a gente diz, nossos serviços regulatórios são esses, e eles têm a previsão de tanto tempo para serem expedidos, e claro que dá as condicionalidades para que a gente possa cumprir essa carta de serviços. Nós estamos, nesse momento, com o processo de autorização, na lacuna para o primeiro bloco de autorização, e é algo que todo dia a secretária pergunta, quantos processos? Por quê? Eu preciso saber como é que eu me organizo com força de trabalho para que eu possa dar resposta adequada. Então, de novo, acho que, na verdade, eu me sinto muito orgulhosa desse trabalho. Eu acho que ele ainda demora algum tempo a surtir os efeitos, mas ele profissionaliza algo que precisava para que a gente pudesse dar suporte à expansão do ensino superior brasileiro. Então, essa portaria, ela diz os prazos para todos os atos regulatórios, ela dá uma expectativa de conclusão desses prazos, e ela tem um ponto, de novo aqui falando para a velha guarda, viu, chefe? Tem um ponto que ela é um resgate dos credenciamentos quando eram dados prazos. Então, aquilo me parecia muito claro. Eu estou credenciada pelo prazo de 5 anos, eu estou credenciada pelo prazo de 3 anos. E fica fácil saber quando eu vou protocolar meu processo de recredenciamento. Porque o ciclo, ele se aplica aos cursos. A IES, ela tem cursos de cada ciclo. Então, peço a vocês que leiam a portaria do calendário, prestando bem atenção quando a gente disciplina os prazos para credenciamento e recredenciamento. É algo que a gente entende que precisa de uma ação de comunicação, já está sendo pensada, porque isso ajuda todo o setor a entender. E, claro, lá está dizendo, conforme a nota da visita, qual é a expectativa que eu tenho de credenciamento. Então, eu queria fazer um destaque sobre esse, que parece um artigo, um anexo, que, numa leitura rápida, possa passar despercebido, mas, por favor, é realmente um resgate de uma condição de temporalidade do credenciamento e de recredenciamento. Por isso que eu falei que tem um tom de nostalgia aí, nessa medida, mas... Então, vou pedir licença para fazer um caso concreto e que a gente possa entender. Eu sou a faculdade
A Alfa nem posso, era meu exemplo, mas agora já tem. Então, só faculdade beta, acho que não deve ter. E aí eu fui credenciada com a nota alta, eu tenho 4 anos, ou recredenciada 4 anos de validade, digamos, de vigência daquele meu ato. Daqui a 4 anos é o que eu tenho que abrir novo processo. Se eu tiver o IGC, caso eu tenha IGC satisfatório ao longo desses 4 anos, ok, mantido os 4 anos. Não foi um bom exemplo de faculdade, que faculdade é curtinho. Uma universidade com 8 anos, vamos pensar assim. Se nesse período tiver a ocorrência de um IGC 2 ou 1, aí eu perco aquele meu prazo de 8 anos e eu tenho que protocolar o recredenciamento como a portaria prevê. Então, ele é um prazo previsto na vigência na manutenção de índices satisfatórios de IGC. Eu não sei se isso, por isso que a gente está pensando numa estratégia que comunique isso sob a forma de um gráfico, dando exemplos, porque no texto de uma portaria é difícil tornar isso mais palatável. Mas, reforçando, as instituições serão credenciadas e recredenciadas com prazos, conforme suas notas de visitas. Esses prazos, eles têm vigência sempre, ou aquela que foi pensada, ou o que perde essa vigência? A ocorrência de um índice IGC 1 e 2, porque aí a própria legislação já pede protocolos e processos de recredenciamento. É como se ele abreviasse uma vigência concedida na primeira visita. Isso faz sentido porque o sistema brasileiro ele envolve visitas e índices. Então é feito um diálogo entre esses dois. A visita me apontou para os 8 anos desse exemplo aqui. Bom, se os índices me contam diferente, iremos pedir que esse prazo seja abreviado. Bom, planejamento, força de trabalho nossa, planejamento da instituição e expectativa de conclusão. A portaria normativa 3 digamos, o reflexo daquela portaria de aumento de vagas, só que dessa vez com a especificidade de medicina. As inovações que ela traz é o seguinte: ela inova na instrução do processo de medicina. Nós pedimos que venha um demonstrativo técnico e explicamos o que é que nós entendemos por demonstrativo técnico. Que venha um laudo técnico explicando de novo o que eu entendo por laudo técnico, e nesse aspecto eu estou preocupada com região de saúde, estou preocupada que um curso, ao ser implantado, eu ter suas vagas ampliadas, ele não venha a quebrar um equilíbrio, que às vezes é um equilíbrio frágil na disputa por leitos entre cursos, instituições. Então, essa é a preocupação, e por isso que se pede esse laudo e o memorial do curso, porque lembrando que nesse caso eu não estou usando o EMEC, aumento de vagas, eu estou usando o processo no papel. Então, eu preciso que aquilo, até para orientar como é que eu faço minha argumentação para o aumento de vagas. Já adianto que o que a gente colocou em memorial do curso é muito bom e serve a qualquer curso quando for pedir aumento de vagas. É importante que se explique: este é meu curso, eu tenho tantas salas de aula, meu laboratório, porque isso ajuda na decisão. Nessa portaria, nós temos as condições de admissibilidade, ou seja, isso é um guia para o regulado. Eu tenho como fazer essa solicitação de aumento de vagas, ou o que é que eu tenho que buscar em índices para que eu possa estar contemplado no aumento de vagas. De novo, há critérios, há limites máximos e não estão escondidos em alguma nuvem ou alguma cabeça, está colocado na norma. A norma ela é de uma clareza que ela diz aqui: essa é a forma como eu vou decidir, e, portanto, ela propicia, imagino, uma boa comunicação. E ele traz uma política de indução para o caso da medicina, que é a associação entre a graduação e a oferta de residência médica. Claro que, dependendo dos casos, a política de indução vai ter outras formas de se apresentar. Mas essa é uma inovação muito grande. A regulação tem, por definição, sim, um poder de indução. E entendemos que é importante utilizar isso ao bem da sociedade e pensando como resultado esperado qualidade nessa oferta. Bom, a atualização cadastral é algo importante que vocês compreendam, porque esse tema é dia a dia de vocês. Lembra que eu falei que os reconhecimentos estão sendo
feito sempre com bases em dados cadastrais. Ora, se meu dado cadastral está errado, o que fazer? Procedimento anterior. Procedimento anterior, acho que melhor assim, né? O técnico, ele fazia, eu fiz a seguinte brincadeira, ele fazia uma arqueologia, porque ele ia no CEDSUP, vinha, aquela instituição tinha sido comprada, porque não estava fácil dele saber, finalmente, quantas vagas e qual curso que eu estou regulando. Então, quando a decisão foi, a decisão regulatória, este curso em notas e conceitos, é um curso que eu posso dizer, Brasil, esse curso está reconhecido? Se sim, a parte de atualização cadastral nós fazemos a posteriori, mantendo vigente a decisão de reconhecimento. Então, é muito importante que vocês entendam que a portaria emitida, a decisão foi tomada pelo reconhecimento ou pela renovação de reconhecimento. Entretanto, a instituição tem o dever de manter seus dados cadastrais atualizados e o que nós pensamos foi a nota técnica 932 do ano passado, que trata sobre o embargo. Então, a diferença dela eu não vou reter a portaria enquanto eu decido algum tipo de problema, às vezes uma instituição foi comprada, ou um curso tinha habilitações e não tem mais. Eles vão ser emitidos, as portarias, e no embargo haverá esse diálogo utilizando uma funcionalidade que vou mostrar aqui para vocês, que já está no sistema EMEC. Funciona da seguinte forma: a tela do PI, ele vê os processos concluídos. Agora aí nós vamos ter problema, mas, opa, só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo, aqui ó. Quando ele verificar uma bandeirola vermelha ao lado de um processo concluído, significa que aquele processo foi concluído com embargo. O que ele vai fazer? Ao clicar neste ícone, nessa bandeirola vermelha, vai vir a pergunta: confirma as informações contidas na portaria? Bom, é possível que a portaria já tenha aqueles dados estejam. Aliás, é possível não, em tempos de, além de esperado, estatisticamente tem se demonstrado, às vezes diz, dá muita retificação. Bom, mas se você pegar o número de retificação diante do número de decisão, ele ainda é muito pequeno. Mas, então, se sim, ok. Nesse momento, ao dizer sim, eu confirmo, eu estou fazendo uma ação importantíssima. Quem trabalha com base de dados sabe que uma base de dados que tem mais de 5, 6, 7 anos, ela precisa ser renovada. Então, ao fazer sim, você está confirmando, ok, esses são meus dados mesmos. Então, e essa é uma ação que ela é super necessária para a ação do EMEC 2.0, que o Adalberto acho que falará um pouco sobre isso, que é uma ação também que está tendo muita interlocução com o setor privado, com a comissão que tem dialogado bastante sobre isso. Então, se eu disser não, aí eu entro nessa tela. Que, de novo, vocês vão ter que acreditar no que eu estou lendo aqui, tá? E vão ver lá. Confirma é aquele se você disser não, e aí você vai dizer, você vai poder falar para grau, se o grau está equivocado. Muito comum na transição entre sistemas, um curso que era bacharelado, licenciatura, Deus me livre com as educações físicas, psicologia, a gente sabe que tem um grupo de processos que isso não está fácil. Então, explica se o problema é de grau, é possível fazer o upload de documentos. Depois, são independentes, tá? Você pode fazer todos, um deles, 2 deles, não tem. Depois, a denominação do curso, de novo, uma ação não concluída de referenciais. Algumas instituições ficaram com um curso que não sabe se foi trocado o nome de endereço, sabemos o nome do curso. É o momento de explicar essa situação. Depois, o endereço. Porque é possível que já tenha havido até uma portaria de mudança de endereço, mas não se esqueçam que o que é SERES hoje foram 3 secretarias no passado, 3 diretorias, cada uma com um pouco a lógica até distinta. Então, fica assim, a gente não tem expectativa de fazer embargo para 100% dos processos, longe disso,
mas também não podemos deixar de ter um canal de manter nossos dados atualizados. Então, também é possível dizer endereço e vagas. E vagas, já adianto, os cursos com administração, com habilitações, pois, por exemplo, a administração, muito possivelmente terão problemas com relação às vagas, porque era o que era partido um dia junto. Isso a gente já espera e, portanto, esse é o canal. Aqui são as bandeirolas, um pouquinho maior, vermelha quando você ainda não clicou. Depois que você apresentou o embargo, ao lado daquele processo vai apresentar uma bandeirola amarela, que é a nossa análise. Na hora que ela for concluída, vira verde. Então, você já sabe quais aqueles dados que você embargou e que ainda estão em análise, e aqueles quando a bandeirola ficar verde, que eles já foram aceitos. Se você disser que não tem problema, também já vai do vermelho para o verde. Quando o PI concluir, vai dizer qual é o processo e quais foram as ações que solicitou, que apresentou as suas divergências quanto ao que foi publicado. Bom, revisão dos nossos procedimentos. É sempre o que antecede a publicação de uma norma, sempre. A renovação de reconhecimento, despacho conhecido de vocês, no final do ano, acho que a data não foi boa, porque as instituições já estavam entrando no seu recesso, mas eu queria fazer os seguintes destaques desse processo. Esse processo, pela primeira vez, acho que eu posso dizer isso, ele efetivou o ciclo que a portaria já apresentava lá atrás, lá no início dos sinais. Ou seja, eu tenho um curso que ele vai ter índices positivos, ele realmente vai ser renovado automaticamente, ele não é necessário, a gente entende que o índice vai cumprir essa etapa e, portanto, ele traz a efetivação do ciclo. E para fazer isso, ele tem que disciplinar, bom, e afinal, e meu curso? Onde ele se enquadra? Meu curso é mecanização agrícola, eu não faço ENAD, eu faço... Então, há uma divisão dos cursos em 3 grupos, ou seja, todos os cursos do país estão divididos em 3 grupos. Façam ou não façam ENAD, porque para saber a qual ciclo está vinculado. Bom, aqueles que fazem ENAD e que obtiveram um conceito CPC maior ou igual a 3, sem que a instituição tenha nenhum trabalho de protocolar o processo, de ofício nós abrimos o processo e nós publicamos a portaria e foram publicadas 4.370 processos dizendo esses cursos estão renovados. Foram com embargo? Sim, porque de novo é possível que nesse lote, que é o que a gente tem chamado, nós tenhamos, sei lá, 10%, eu tenho 400 processos com problema, caso eu tenha problema de embargo cadastral, mas só por isso. Mas foram publicados de forma automática. Isso. Também de forma automática, os processos daqueles que tiveram CPC 1 e 2 foram abertos. E esse despacho explica em qual categoria, e tem, que eu não queria gastar aqui tempo, porque eu acho que isso já foi bastante detalhado, a tendência positiva, a tendência negativa, mas a gente pode voltar nisso à frente. E aqueles cursos que não fazem ENAD, mas que são desse ciclo, os processos também serão abertos. Então, isso... Ou seja, processo de renovação de reconhecimento é um processo que o PI ele não protocola mais. O regulador protocola e, claro, que a instituição dá impulso processual naqueles casos que ela precisa que chegue visita e tudo mais. Então, essa é uma mudança importante. Eu destacaria o automatismo, a implantação do ciclo, ou seja, a efetivação de algo que os sinais pediu e há tanto tempo, eu acho que esse despacho dá conta de fazer isso. Que é que está no prelo. Acho que a postura do nosso secretário de comunicação e também de transparência faz com que a gente venha aqui dizer, tem temas que estão no prelo, esperando a próxima reunião do CCPARES para serem apresentados, e então vamos já apresentar aqui a vocês o que está no prelo. Extinção de cursos. De novo, sabe aquele processo de reconhecimento que você dizia, não, eu amplia a vaga, troca endereço, ele também era usado para dizer esse curso está extinto. Percebam que isso
o processo de reconhecimento tinha que ser, digamos, separado desses outros processos, porque se eu dissesse que eu só faço a extinção de curso no processo de reconhecimento, está errado. A extinção de curso pode ocorrer uma semana depois, ou antes. Ou seja, a temporalidade de um processo de reconhecimento é distinta de um pedido de extinção de curso. Então, vai ser uma IN que vai ser dita, inclusive, as portarias de reconhecimento, elas não terão mais o nome encerra-se a oferta, porque eu só vou usar isso quando for uma sanção. Quando, pelo reconhecimento, eu estou dizendo, olha, de fato, esse curso passou o protocolo compromisso, aí eu estou encerrando. Quando é voluntário, a IES diz, não, eu não quero mais a oferta, nós vamos dizer a IN o que a gente espera que ela nos comunique, é quase que uma operação de cadastro. Mas nós pedimos algumas salvaguardas, vamos perguntar, os alunos estão diplomados, transferidos, com o último ingresso, para que a gente possa ir autorizar o cadastro a trocar o status para extinto. Nós temos um IN que ela vai deixar muito claro como é o padrão decisório na autorização. Então, o que faço para autorizar um curso e quando eu decido pela desoneração ou não de visitas? Esse me parece um tema de grandes dúvidas. SN, ela está em aplicação há pelo menos um ano, internamente. Estamos testando até que ela já sofreu algumas versões, algumas atualizações, até que tenha essa última versão. Vou dar um exemplo simples. Havia uma lista de cursos que eu digo, não, essa lista de cursos, essa tem sempre visita. Então, essa lista ela vai sofrendo. Eu lembro muito de radiologia. É que não tem dispensa de visita. Em radiologia, quem conhece ou oferta um curso de radiologia sabe dos cuidados que é preciso ter. Então, a gente não desonera. Aí, bom, as engenharias. Nós criamos tem uma tabela que vai dizer, havendo essas outras são desoneradas. Percebam que a gente vai externalizar nosso padrão decisório e nós já estamos utilizando isso, principalmente para desoneração de visita. Essas duas últimas, o nome, ela está tão no prelo ainda que a gente ainda vai pensar qual é o nome disso, de ad cautelum, mas já vou explicar o que ocorre. Muitas vezes, um processo de reconhecimento, ou porque a instituição entrou com problemas, ou a demora nossa herança ainda, que a gente tem que finalizar, eu tenho um grupo de alunos que está necessitando daquela portaria, e muitas vezes eu tenho, às vezes, um problema. Eu vim com um curso que ele me dá um conceito negativo. Então, a SIN, ela pensa, não vou adiantar muito, mas acho que eu já até adiantei muito, mas ela pensa numa publicação de uma portaria ainda sem a conclusão do processo. Ou seja, os alunos seguem, mas instituição, você fica que eu quero conversar com você melhor. É mais ou menos essa lógica. A instituição fica, os alunos podem ir, mas vamos conversar por que aquele curso está enfrentando aqueles problemas e o que a gente pode fazer na perspectiva de superação dos problemas. E é a mesma padrão decisório de reconhecimento. SN, o que a gente entende com isso, contratei com o Messias que até o meio do ano a gente consegue liberar o passivo. Então, eu peço a vocês os processos 2007, 2008, os que nós temos lá, nós estamos com eles todos planilhados. Eu sei quantos eu tenho que fazer por mês para que eu consiga chegar a processo 2011, 12, repetindo algo que é o nosso regulação tardia. Ela não é regulação, ela é uma regulação meio vesga, assim, porque já passou muito tempo entre a visita, que é nosso principal subsídio, e a nossa decisão. Então, temos a expectativa que com esse conjunto de ienes, e já finalizo, porque meu colega vai seguir a partir daqui na apresentação, mas para que aquele setor, com um grupo tão reduzido de funcionários e com decisões tão fortes como essa, e com um setor com mais de 2.000 instituições, possa ter velocidade e ser fácil recepcionar novos funcionários, tudo isso era necessário. Eu acho que esse ano que se passou de revisão de todos os procedimentos, e mais do que revisão, quase com obsessão de dizer, eu vou contar como é que eu decido, e vou contar por meio de IN, de portaria, é algo que
de novo, da minha experiência lá no Ministério, é algo que é inédito e que eu fico feliz de estar participando desse processo e esperamos que comece a dar os resultados logo, nesse primeiro semestre ainda. Então, acho que minha parte era essa. Queria agradecer bastante a oportunidade e passar para o meu colega Adalberto.